o som. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu sou o Leandro, professor de filosofia, e aqui eu tenho ao meu lado o Renato. Fala aí, Renato. Boa noite, Leandro. Boa noite, galera. Sou Renato, professor de música. Estamos aí nesse primeiro podcast para falar de temas sempre relacionados à filosofia e música. Isso aí, então. A ideia desse podcast começou primeiro nas nossas conversas de botequim, né? A gente está sempre conversando sobre esses assuntos. E aí decidimos fazer uma live, 2 lives e, por que não, gravar, né? Então a ideia partiu dessas conversas que a gente sempre tem, né? 2 professores, um de filosofia, outro de música, falando sobre temas aleatórios. E a gente pensou que talvez alguém mais se interessasse por isso. É isso aí. Então a ideia desse primeiro podcast vai ser falar sobre ele, o Senhor das Trevas, o Diabo. Nós vamos falar sobre a influência do diabo na cultura, na história e na música. É isso aí. Segurem-se nas poltronas aí, façam as suas orações e segue com a gente. Oh yeah! Bom, então vamos começar falando da história do diabo, né? Então é interessante notar que o diabo nem sempre começa na história da Bíblia como uma entidade, né, como um ser. A primeira menção ao diabo é no Gênesis com aquela serpente que vai tentar o Adão, aliás, a Eva sim vai tentar o Adão comer o fruto do conhecimento. E aí ao longo da narrativa bíblica ele vai ganhando importância, né? Ele vai se transformando numa figura antagônica. Mas, por exemplo, para os judeus não existe diabo, né? Ou seja, Lúcifer é um verbo, né? Ele significa adversidade, dificuldade. Ele vai ganhar personalidade mesmo com o cristianismo depois. Olha só, interessante, né? Porque a gente fica com aquela ideia tão massificada de que o diabo sempre foi essa entidade antagônica, né? De Deus e tudo, e que representa a parte das dificuldades, a parte má da história. E a origem dele não era essa, então, né? Bacana. Sim, então, até porque no começo lá do Primeiro Testamento, né, do Gênesis, Deus é que é responsável, na verdade, pela maior parte das desgraças, né? Ele que manda as pragas para o Egito, ele que destrói lá as cidades. Então não é uma outra figura que não o próprio Deus, porque naquela época, né, naquele contexto, os inimigos eram as outras culturas. Tanto que o diabo vai acabar incorporando essas figuras, essas divindades de outras culturas, como, por exemplo, Baal, né, da Mesopotâmia, outros deuses, eles vão virar figuras demoníacas dentro da cultura judaico-cristã. Show! Ah, bacana. Dá para perceber então que foi uma construção, né? Sim, foi. O diabo ele foi sendo construído à medida que o cristianismo se expandia para outras culturas e foi incorporando também aspectos de outras divindades, né? Porque o cristianismo que a gente tem hoje ele é bastante sincrético. Ele incorporou muitos elementos greco-romanos, por exemplo. O próprio inferno, né? A cultura judaica, especificamente judaica, ela não tem um inferno, né? Você vai morrer, vai esperar o dia do juízo final, que é quando Deus vai resetar a humanidade lá e fazer todo mundo jogar de novo. Olha só, bem a lá estilo videogame mesmo, reset e entra aí de player 2. Exatamente. Já na cultura cristã não, né? Você tem uma figura que vai surgir depois, que é a do inferno, que vai ser emprestada lá do submundo, do Hades, da mitologia grega. Porque os gregos, sim, tinham um lugar que todo mundo ia, mas não era só a pessoa boa, só a pessoa ruim, né? Era todo mundo ia pro Hades. O Hades era o submundo. Morreu já era, né? Morreu já era, vai pro Hades. Né? E aí as descrições do Hades, elas são incorporadas pela igreja mais tarde e vai ser a descrição que nós temos do inferno. Olha só, interessante, cara. Essa parte do Hades eu conheço, assim, na mitologia de Orfeu e Eurídice, né? Que ele tem que buscá-la lá.
E aí Sim, ele vai passando pelas provações, né? E pelos níveis, igual aparece depois no inferno, então, pro cristianismo. exatamente. E a principal descrição, né, essa incorporação mesmo do diabo como senhor do inferno, ela vai vir com Dante Alighieri, já no século XIV, XV, quando ele escreve o Inferno né, o Inferno, que é popularmente conhecido como o Inferno de Dante, com os 9 círculos. Mas a nossa ideia que nós temos de inferno, ela é emprestada da cultura grega. Bacana, cara. Show de bola. E aí, ao longo da história, né, o diabo ele vai ganhando características cada vez mais humanas e vai ganhando mais importância, né? Você já tem no Novo Testamento ele tentando Jesus, né? Então, tudo que depois de mal vai ser associado a essa figura, mas nem sempre foi assim, nem é assim que, por exemplo, na Bíblia ele é descrito, né? Olha só que interessante, cara, porque a gente vai percebendo também com isso daí que a evolução dos tempos torna necessária a alteração da figura, né? Igual na mitologia, eles precisavam dos contos para educar o cidadão, vai chegando próximo da Idade Média, eles precisam alterar a figura para ter uma presença maligna lá na história, né? E isso teve uma influência na música também, né? Como é que isso se deu? Então, Leandro, essa pergunta é muito interessante, porque o diabo em si, na música, ele veio aparecer só lá na Idade Média mesmo. Vem toda dessa transição que você falou pro cristianismo, né, pro teocentrismo. E o que acontece? Na Idade Média, a gente tem aquela ascensão da igreja, né? A igreja monopoliza ali, concentra muito poder, e dentro disso daí eles vão ditando as regras musicais, né? O que é permitido e o que não é permitido. Então, para começar, uma das coisas que já não era permitida na igreja era o uso de vários instrumentos musicais, né? Eles tinham coisas bem simples, assim, para achar a tonalidade, mas o instrumento principal era a voz, já que era uma oração, né? Então, a rigor, todo instrumento musical já era automaticamente associado ao mal. Exatamente, por ser algo externo, algo que está te gerando prazer através do toque, né? Você está manifestando ali um prazer ao tocar o instrumento, isso não era bem visto. Já a sua voz, como vem de dentro de você, era considerada a manifestação mais pura da sua alma em forma de música, né? Então essa parte já começa ali as podas da Idade Média, né? Então já tem associação com o diabo, olha, isso daí você está em pecado, é o diabo que está te tentando para tocar esse instrumento, enfim. E aquela coisa do diabolos em música, né? Que é isso? Legal, diabolos em música foi o termo que eles usaram, o termo em latim que eles usaram para descrever um intervalo musical. Porque conforme esses grupos vocais, que eram compostos só de homens, né, visto que as mulheres já não podiam entrar nas igrejas, enfim, e fazer parte dessa oração, porque também elas incitam o desejo no homem, né? Então, o Diabolos em Música foi um intervalo musical que eles proibiram, por ser um intervalo muito tenso, né? Foi chamado depois, posteriormente na Itália, de trítono, que vem de 3 tons, né? É um intervalo musical de 3 tons, para quem gosta de música, já conhece um pouco de música aí, consegue imaginar o intervalo de 3 tons em qualquer instrumento. Esse intervalo foi chamado de Diabolos em Música, porque ele era realmente, assim, trazia uma tensão na melodia, e isso, dentro daquele dogma todo religioso, era proibido também, né? Mas eles não usavam isso? Eles nunca, assim, não podiam usar mesmo? Não, eles fugiam muito disso daí, né? Tem registros aí de que alguns compositores conseguiam usar isso misturando assim entre notas do coral e de repente
as notas de harmônico, que são notas que naquelas catedrais enormes vibravam junto, né? Mas assim, era veementemente proibido. Se o cara escrevesse uma partitura ali, que na verdade nem era tão partitura assim, ainda era uma notação muito rudimentar, mas se o cara esboçasse o uso disso, já teria sérios problemas nessa época, né? Então o diabo representou o que era proibido na música nessa época.